Segunda-feira, dia 20 de junho, vamos meditar hoje o Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículos de 1 a 5. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgades, e sereis medidos com a mesma medida com que medides. Porque observas o cisco no olho do teu irmão, e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco no olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Com o mesmo julgamento com que julgados os outros, sereis julgados, e a mesma medida usareis para os outros, servirá para vós. Jesus disse: Não julgueis e não sereis julgados. Mas Jesus também tinha dito que temos de corrigir o irmão que está em pecado, e para isso é necessário ter feito antes algum tipo de juízo. O próprio São Paulo, nos seus escritos, julga a comunidade de Corinto, e São Pedro condena Ananias e a sua esposa por falsidade. Por causa disso, São João Crisóstomo justifica: Jesus não disse que não temos de evitar que um pecador deixe de pecar. Temos que o corrigir, sim, mas não como um inimigo que busca a vingança, mas como médico que aplica um remédio. O juízo, pois, parece que deveria fazer-se, sobretudo com o ânimo de corrigir, nunca com o ânimo de vingança. Ainda mais interessante é o que diz Santo Agostinho: o Senhor previne-nos de julgar rápida e injustamente. Pensemos primeiro se nós não tivermos também algum pecado semelhante. Pensemos que somos homens frágeis e julguemos sempre com a intenção de servir a Deus e não a nós. Se quando vemos os pecados dos irmãos, pensamos em nós, não nos passará, como diz o Evangelho, que com uma trave no olho queiramos tirar o cisco do olho do nosso irmão. Se tivermos bem informados, veremos as coisas boas e as más dos outros, quase de maneira inconsciente. Disto faremos juízo. Mas o fato de ver as faltas dos outros desde o ponto de vista citados nos ajudará na forma como julgamos. Ajudará a não julgar por julgar, ou por dizer alguma coisa, ou para cobrir as nossas deficiências, ou simplesmente porque toda a gente o faz. E para terminar, sobretudo tenhamos em conta as palavras de Jesus: a mesma medida que usaremos para os outros servirá para vós. O contraste exagerado entre o cisco no olho alheio e a trave no próprio pode refletir um provérbio popular de então: a rápida observação das faltas dos outros, em contraste com a tolerância das faltas do próprio caráter. É tema comum em todos os povos e línguas, e por isso os homens, ao longo dos tempos, foram compondo provérbios que iluminam claramente as suas culturas e tradições. No provérbio de hoje, Jesus pretende chamar a atenção dos seus discípulos para um perigo que os cerca: o perigo de se considerarem perfeitos e superiores, e por isso se separarem dos outros, como fariseus. O significado da palavra fariseu significa literalmente separado. O sentido que tem aqui o verbo julgar não é simplesmente fazer-se uma opinião, algo que dificilmente poderemos evitar, mas julgar duramente, ou seja, condenar os outros, como se diz na passagem paralela de São Lucas: Não julgueis e não sereis julgados.
Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai, sereis perdoados. O julgamento pertence a Deus e não a nós, porque só Deus conhece a fundo o coração do homem. Constituir-se em juízo dos outros é uma ousadia irresponsável. É tomar o lugar de Deus. Deus nos aceita e ama todos tal como somos. E olha-nos com amor de Pai, que dissimula as faltas dos seus filhos, a quem vê através de seu próprio Filho Cristo. Se anteriormente, ao longo do discurso da montanha, Jesus falou do perdão das ofensas e do amor exclusivamente ao inimigo, para tentar aproximar-nos ao menos um pouco da perfeição de Deus, agora está apontando a imitação de sua misericórdia. Como diz o livro da sabedoria, Deus compadece de todos, corrige os que caem, para que se convertam e acreditem nele. À medida que usamos com os outros, usá-lo-ão conosco. Isto não quer dizer que Deus, a quem não se menciona no texto por respeito, nos julgará com a nossa medida injusta e impiedosa. Esse não é o seu modo de proceder. Certamente, quem age assim com os outros expõe-se a um julgamento mais severo para si mesmo. Deus teria, digamos, duas medidas para o seu julgamento, uma de justiça, outra de misericórdia. Ele mede com aquela que nós utilizamos nesta vida com os irmãos. É a mesma lição da parábola do devedor que é perdoado e não perdoa, ou contida petição do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, o que condena o irmão, auto-exclui-se do perdão de Deus e cai sobre a jurisdição da lei, que não deixará de acusá-lo e condenar com o imperfeito que é. Todos somos imperfeitos, tanto mais que os outros, ainda que, julgando-se com superioridade, os desprezemos. Tal atitude, desprovida de amor, provém de nossa própria cegueira, que nos impede de ver os nossos defeitos. Todos, feliz e abençoado dia. Paraíba que avança! Com cuidado, lazer e educação, João Pessoa fica melhor para todos. O Hospital Edson Ramalho tem um novo e moderno tomógrafo para cuidar da nossa gente. E um novo espaço de lazer foi aberto com o Parque Paraíba 3. Vai, Paraíba, vai, Paraíba, vai! A via de ligação Colina do Sul, Geisel, transformou a mobilidade da região. E a Escola Técnica de Arte abre mais oportunidades para os jovens. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.